Mais uma vez, aqui estamos para continuarmos com as nossas lições sobre o tema do céu. E para continuarmos com a questão, como de costume, eis o título desta aula: qual o destino padrão do ser humano? Céu ou inferno? Para começarmos, como de costume também, trago uma citação de um autor, C.S. Lewis, ou afirma que o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual, um leve declive, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. E para cada americano, deixando um pouco atrás essa citação aí, do início do século XXI, que acredita estar indo para o inferno, cada americano há 120 que acreditam estar indo para o céu. O ser humano por si mesmo parece que tem uma ideia de que é bom, nasce bom ou que merece a vida eterna no céu porque alega que fez ou que faz algo bom, né? Mas esse otimismo ele está bem em contraste com aquilo que a gente tem registrado na própria Bíblia, em Mateus, onde está escrito aí da boca do próprio Jesus Cristo, que diz: Entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A gente precisa fazer uma distinção, lembrando que a porta é a entrada na vida cristã, no caso da porta estreita. A porta não é a entrada no céu. A vida do céu já começa no presente, e esse caminho é estreito. Por mais que ele possa parecer tenebroso no começo, ele haverá de ser glorioso no final, enquanto que o caminho largo ele é semelhante àquela grande pista lá nos Estados Unidos, aquela grande avenida Broadway, onde ela é larga, cheia de coisas atrativas. E no fim a gente sabe que esse caminho largo da escritura aqui, que ela coloca, né, conduz ao inferno. Então, o que mantém as pessoas fora do céu é algo universal que a gente deve destacar, que é o pecado. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado ele tem essa característica, trouxe essa consequência de separar humanos de um relacionamento amigável para com Deus. Deus ele é tão santo, tão perfeito que não pode tolerar em sua presença o pecado. Conforme está escrito em Hebreus, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, no sentido de tolerar, achar agradável, e a opressão não podes contemplar. Então, os pecadores não vão ter direito por si mesmos, por conta do estado que estão, decorrente do fruto do pecado adâmico, o pecado original, de entrarem na presença de Deus por si mesmos. Não podem entrar no céu como estão. E assim o céu, portanto, não é o destino natural ou padrão da humanidade ou dos humanos. Não existe a pessoa que vai para lá automaticamente, a não ser que o problema do pecado venha a ser resolvido. E o único lugar, então, se não for resolvido, é o inferno. Apesar de muitos estarem acreditando que vão para o céu. A julgar até mesmo pelo que é dito em muitos funerais, a maioria das pessoas pensa que todos vão para o céu, mas Jesus ele deixa bem claro e eu torno a enfatizar que poucos estão indo para o céu. Estreita a porta, apertado, caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, humanos não devem se atrever a esperarem e verem o que está do outro lado da morte diante da seriedade dessas palavras do Messias. Eles não devem ficar sentados cruzando os dedos ou de braços cruzados esperando que seus nomes estejam no livro da vida. É necessário buscar realmente conhecer a Cristo antes da morte, pois o risco da morte existe. Não no mês ou no ano seguinte. Você não sabe quando é. O que vai acontecer amanhã? O que é a vossa vida, conforme diz Tiago, irmão de Jesus? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então é importante cada um se certificar de estar indo para o céu e não para o inferno. A ideia de que, como dizem por aí, que eu coloquei em itálico, não há com o que se preocupar, esse livro pode ser deixado de lado, podemos pensar nisso depois, é uma ideia satânica. É uma ideia que vai totalmente naquela mão contra o que Deus diz.
Como, por exemplo, em 2 Coríntios 6:2. Eis agora o tempo, sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Escolhei, portanto, a luz de João, a quem servais? Você não pode servir dois senhores. E o primeiro tópico aqui da lição, desta aula, é sobre o inferno. Uma alternativa horrível ao céu. O inferno, então, ele será habitado por pessoas que rejeitaram o dom da redenção por Deus em Jesus. E após Cristo voltar, incrédulos serão revividos para a existência no inferno. Traga aqui imagens de fogo, mas lembre-se que a descrição bíblica do inferno ela é de trevas e de queimaduras. Como pode haver queimadura num lugar que é escuro? A semelhança da radiação, existe radiação que queima, né? E fica aí uma sugestão de curiosidade de série que retrata um pouco desse fato, que é a série Chernobyl, da HBO. Então fica de indicação, que por sinal é bastante interessante. E os que, prosseguindo, não são salvos, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, segundo a Bíblia, eles vão ser julgados por tudo o que fizeram. Suas obras estão registradas nos livros do céu, mais ou menos essa linguagem de Apocalipse. As obras deles são pecado, são pessoas por conta própria, pessoas sem Cristo, não podem entrar na presença de um Deus santo e justo. E sendo assim, se não tiverem a Cristo, serão enviadas a um lugar de destruição em que não destrói o corpo eternamente. É séria a questão. Cristo dirá aos que não estão cobertos por seu sangue: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E isso aí retrata muito bem o inferno, que não é como o inferno das tirinhas ou das charges, né? Começa daí uma charge, uma tirinha norte-americana, em que está escrito See you in hell. Te vejo no inferno, né? Como se fosse um clube elegante, tivesse festinhas, cigarrinhos e coisas que você julga serem coisas boas, né? Na verdade, essas coisas boas, elas vão existir, na verdade, no céu e não no inferno. Como bebida, festa, roda de pagode, que o Zeca Pagodinho fala, né? Que não quer ir pro céu, que não vai ter a rodinha de pagode dele. No inferno que não vai ser. O inferno não é um salão gigante onde tem um monte de bebida, onde as pessoas contam histórias das travessuras que fizeram na terra e se vangloriam disso. É um lugar de dor, um lugar de sofrimento e miséria total. É um lugar de punição consciente e sem alívio por conta dos pecados contra a santidade de Deus e contra Deus. Por isso que Dante, na sua obra Inferno, imaginou esculpido acima dos portais do inferno as seguintes palavras: Abandonai toda esperança, vós que entrais. E por sinal, mostra muito da realidade desse lugar, que já está acontecendo para quem não tem Cristo, morre sem Cristo. A realidade do inferno, então, ela deve nos quebrantar os corações, deve nos deixar de joelhos, nos levar a Cristo e também conduzir outras pessoas a Cristo. Tenho o costume de dizer, junto com Paul Washer, que a pior notícia da Bíblia é o fato de Deus ser bom. Por Deus ser bom, nós não somos, então merecemos o divino juízo dele. Isso só pode ser alterado com a pessoa de Cristo em nós, confiando o nosso coração a Ele e em gratidão vivendo a Ele, morrendo dia após dia por conta do sacrifício que Ele fez na cruz. Então, mesmo os que creem na Bíblia, por exemplo, até mesmo a palavra inferno é uma palavra que é raramente mencionada. Ela se tornou como se fosse a palavra H, raramente nomeada e mencionada e que nem mais em folhetos evangelísticos aparece. Até porque o povo acha que isso é uma questão de manipulação ou qualquer outra baboseira, né? Então é comum a negação ou ignorar esse ensino claro da Bíblia, que é um dos ensinos que Jesus mais falou. O inferno parece desproporcional, às vezes, tem pessoas que vão alegar, a algo que aconteceu da parte humana, né? É um Deus exagerado. Tem um teólogo liberal, não aconselho a leitura, obviamente, você vai ver a fala dele aí quanto a essa ideia. Eu considero o conceito de inferno como tormento interminável em corpo e mente também, né? Uma doutrina escandalosa, segundo ele. Lógico que ele está falando aqui não tem base na Bíblia. Isso aqui é mais a opinião dele.
e o Deus que ele criou na mente. Como os cristãos podem projetar uma deidade com tal crueldade e vingança, cujos caminhos incluem infligir tortura eterna sobre suas criaturas, por mais pecaminosas que elas tenham sido? Certamente um Deus que faria tal coisa é mais parecido com Satanás do que com Deus. Isso aqui é uma clara blasfêmia, né? Contra a própria pessoa de Deus, julgando Deus pela medida humana. Nós não devemos dizer como criaturas quem Deus é. Ele quem diz e se revela quem ele é. Ele o faz na sua própria Sagrada Escritura, na sua palavra, a Bíblia. Então, apesar de muitos pensarem ser civilizado, humano, compassivo, negar a existência do inferno eterno, isso é uma coisa arrogante de parte de criaturas que ousam tomar o que pensam ser o ponto moral alto em oposição ao que o Deus Criador claramente revelou. Pessoas não querem acreditar que outras merecem castigo porque se merecem, o mesmo vai valer para elas. Por isso que elas ficam inventando lorotas e filosofias e vãs enganações. Então, caso a natureza de Deus e a humana fossem entendidas de maneira apropriada, encarar quem somos de fato, sendo bem sincero consigo mesmo, você ficaria até surpreso, não só com o fato de pessoas indo para o inferno, mas também com não ser permitido qualquer pecador entrar no céu. Porque ninguém merece o céu. O céu é graça, é presente, não é algo obtido com a força humana. É algo obtido com a força do Deus homem, Cristo Jesus. Não sendo profanos, os humanos são desqualificados para dizerem o que é a santidade de Deus, o que é a justiça de Deus. Não devem ficar falando que Deus não pode exigir punição eterna de pecadores ou coisa do tipo. É uma medida humana, e segundo Randy Alcorn, a eternidade do inferno, quando nós fazemos isso, nós minimizamos a obra de Cristo na cruz. Reduzimos os prêmios da redenção. Se a crucificação e ressurreição de Cristo não nos livraram de um inferno eterno, sua obra na cruz é menos heróica, menos potente, menos importante e, portanto, menos merecedora de nossa adoração e louvor. É como disse o teólogo William Shedd, qual afirma que a doutrina da expiação vicária de Cristo logicamente permanece ou cai com aquela da punição eterna. S. Eliot afirma o seguinte: eu preferiria andar mais como ando, em terror diário da eternidade, do que pensar que isto era apenas um jogo infantil em que todos os competidores receberiam prêmios igualmente inúteis no final. Satanás ele tem motivos bem óbvios para alimentar a negação da punição eterna. Ele quer que aqueles que não são crentes venham a rejeitar a Cristo sem medo, sem temor. Ele quer que cristãos, por outro lado, também fiquem desmotivados em compartilharem a glória de Cristo e a própria pessoa de Cristo. Ele deseja que Deus receba menos glória pela natureza radical da obra de Jesus de redenção. E aqui um outro tópico deste estudo é o que Jesus diz sobre o inferno. Conforme venho sustentando, muitos livros são dentro e fora do âmbito da teologia, que existem, melhor dizendo, que negam o inferno. Alguns chegam a abraçar de maneira bem descarada, por exemplo, a ideia de universalismo, ou seja, que todas as pessoas, independente do que Cristo fez na cruz, serão salvas. Existem também aqueles que argumentam que os cristãos devem trilhar o caminho do amor de Cristo, mas essa perspectiva ela ignora uma realidade notável que na Bíblia, por exemplo, Jesus diz mais sobre o inferno do que qualquer outro autor ou pessoa que a gente encontra na Bíblia, né? Então, segundo Cristo, o inferno é um lugar literal, um lugar real. Ele descreve esse lugar em termos bem vívidos, incluindo fogo inextinguível, onde, por exemplo, um animal insignificante, um ser vivo insignificante como o verme, por exemplo, não morre, até o mais sensível, né? Então, como Cristo afirma, a gente deve atentar que os que não são salvos serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Então, na história até mesmo do rico e do Lázaro, a gente encontra também Jesus ensinando que no inferno os ímpios sofrem de maneira terrível, eles estão totalmente conscientes, conservam seus desejos, memórias, raciocínio, anseiam por alívio e não podem ser encontrados ali no coração dos ímpios. Não pode ser encontrado o quê?
conforto, não pode deixar de haver sobre eles ali, ou na vida deles, no inferno. Não deixa de existir tormento. Eles estão sem esperança, imagina isso, não ter esperança. A esperança é algo que dá muito sentido à vida presente e eles não têm isso. Salvador, então, Jesus Cristo, não poderia ter pintado para a humanidade, né, uma imagem mais sombria ou gráfica do que essa. E falando ainda sobre essa ideia de eternidade, seja no céu ou no inferno, quanto tempo durará esse inferno ou esse céu? Jesus ele foi bem claro também, quando ele disse: irão estes, os injustos, para o castigo eterno. Note a palavra grega, aionion. Porém, os justos para a vida eterna. Aionion, também, a mesma palavra para descrever os dois lugares como eternos. Mesma sentença Jesus usando a mesma palavra para descrever tanto o céu e o inferno. Então, se o céu ele vai ser conscientemente experimentado eternamente, o mesmo vale para o inferno. É isso que está sendo dito aqui. Significa que o inferno é um lugar onde pessoas são mandadas, igual alguns doidos dizem, para virarem pó e nunca mais existirem. Tipo aniquilacionismo. Dizem que a pessoa será aniquilada. Não existe isso na Bíblia. E C.S. Lewis afirma o seguinte: não conheci alguém que não acreditasse no inferno e também tivesse uma crença viva e vivificante no céu. Então, o ensino bíblico sobre céu e inferno, os ambos destinos, permanece ou cai junto. Então, se a Escritura não fosse tão clara, tão conclusiva a respeito desses assuntos, pessoas poderiam até alegarem uma ignorância ou até mesmo uma não crença no inferno. Mas olha aqui o que o Randy Alcorn também diz para nossa contribuição aqui nesse estudo. Se eu faço o que eu quero ou o que os outros querem, a base para as minhas crenças, aquilo que eu penso, se eu sigo o que eu quero e o que eu penso, então eu sou um seguidor de mim, da minha cultura, e não um seguidor de Jesus. E Dorothy Sayers, não sei se fala assim, ou Sawyers, enfim, de maneira portuguesa, Sayers. Parece haver uma espécie de conspiração, afirma ela, para esquecer ou ocultar de onde vem a doutrina do inferno. A doutrina do inferno não é sacerdócio medieval para convencer pessoas a darem dinheiro à igreja. É o julgamento proposital de Cristo sobre o pecado. Nós não podemos rejeitar o inferno sem rejeitar completamente a Cristo. E no problema do sofrimento, uma das grandes obras de C.S. Lewis, ele também afirma um pouco sobre o inferno, algumas ideias, né? Eis aqui o que ele diz. Não há doutrina que eu retiraria mais de bom grado do cristianismo do que essa, se ela estivesse em meu poder. Mas ela tem todo o apoio da Escritura e especialmente das próprias palavras do nosso Senhor. Ela sempre foi sustentada pela cristandade e tem o apoio da razão. Então, diante disso, próximo tópico. É falta de amor falar do inferno? Imagine aí, por exemplo, aproveitando a imagem aí que eu coloquei justo para isso. Alguém dando a alguns amigos algumas instruções para chegar, por exemplo, a uma cidade e ele soubesse que uma estrada leva a ela, mas que a outra estrada, uma espécie de bifurcação, ela terminasse em um precipício afiado em um canto cego, fazendo ali então uma possibilidade de morte, trazendo, melhor dizendo, né, uma possibilidade de morte para as pessoas. A pessoa que comunicaria do caminho para a cidade, ele falaria que haveria bifurcação, não falaria, ou só falaria que existia estrada segura? Claro que não, né? Ele falaria aos seus amigos sobre as duas, especialmente se ele soubesse que a estrada para destruição fosse a mais percorrida. Seria muito desamoroso, nesse caso, né, não avisar aos seus amigos sobre a outra pista. E o mesmo vale para cristãos que não falam sobre o inferno. Eles não devem crer na mentira de Satanás. Isso é desamoroso, alegar que falar de inferno é algo desamoroso. Isso que é desamoroso. A pessoa está morrendo, caminhando para o caminho ruim, e você fala, que se dane, viva do jeito que você quiser mesmo, que você vai pagar o pato depois, o problema é seu. É egoísmo, falta de amor. O oposto total do amor, né? Se existe inferno, por isso que a gente fala, então. E essa verdade aí básica é necessária, né? Só existem dois destinos possíveis após a morte: céu ou inferno. Ambos são reais e eternos, a não ser que haja a entrega aí
da vida da pessoa e do sacrifício de Cristo sobre a vida das pessoas, o destino natural do ser humano é o inferno. Então, o mais amável a ser feito por amigos e familiares é alertá-los sobre a estrada que leva à destruição, falando a eles dessa estrada que leva a vida a outra, né? Por exemplo, seria desamoroso, melhor dizendo, um médico dizer que o paciente dele tem um câncer potencialmente fatal? Seria falta de amor o médico não falar que o câncer pode ser erradicado? Por que cristãos não falam às pessoas, eles não dizem às pessoas não salvas sobre o câncer do pecado e do mal? Por que não falam sobre como a penalidade da destruição eterna pode ser evitada pelo sacrifício expiatório de Cristo? E aqui, para contribuição nossa, eu vou utilizar uma fala de Teresa de Ávila, uma freira carmelita do século XVI. Mesmo que ela tenha alegado ter uma visão agonizante do tormento do inferno, não vou entrar no mérito aqui. As palavras dela nesse quesito aqui, elas são úteis e dignas de reflexão. E em parte aí elas também refletem um pouco da seriedade dessa questão do inferno. Ela diz o seguinte: eu fiquei aterrorizada com tudo isto. Mesmo enquanto eu me sento aqui, o medo parece estar privando meu corpo de seu calor natural. Eu nunca me lembro de algum momento em que sofri sofrimentos ou dores e quando tudo que podemos sofrer na terra me pareceu de menor importância em comparação com isso. Tem sido de grande benefício para mim, tanto em tirar de mim todo o temor das tribulações e desapontamentos dessa vida e também em me fortalecer para sofrê-los e dar graças ao Senhor, que, como agora eu creio, me livrou de tão terríveis e eternos tormentos. Então, se cada pessoa entendesse a profundidade dessas ideias do conceito de inferno e da palavra inferno, ela não diria, como é costume dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, e alguns dizem aqui no Brasil, né? Go to hell, ou go to hell, né? Vá para o inferno. É algo totalmente inconsequente de ser dito, é algo que não deve ser nem mencionado de brincadeira. Muito fácil a gente perceber que pessoas estão indo para o inferno, né? E não precisa mudar o percurso. Quando a gente fala isso, a gente parece estar brincando com as coisas. Não é necessário fazer ajuste ou mandar alguém para o inferno. Se o sentido natural da pessoa é esse. Humanos nascem com o piloto automático definido para o inferno. E este não é algo para considerar, isso, melhor dizendo, não é algo para considerar levianamente. O inferno, de fato, é uma grande tragédia na história da humanidade e do universo. Deus, apesar disso, ele ama algumas pessoas o suficiente para trazer e aplicar a verdade de Cristo por meio do Espírito Santo a elas. Então, o caminho correto a ser escolhido e trilhado, se alguém quiser ir para o céu, é o próprio Cristo, né? Todos os caminhos, eles não levam ao céu, só um leva, apesar de que todos os caminhos levam para Deus, ou para Deus em benignidade e amor, ou para Deus no inferno, no sentido de punição e ira, como nunca se viu na história da humanidade. O inferno, sim, é o inferno de Deus. O inferno é o lugar onde Deus está em maior fúria. Enquanto isso, ele está com uma mão, mais ou menos falando, vinde a mim, enquanto que a outra ele segura e mantém a sua ira, para que não consuma humanos pecadores que não podem contemplar a sua santidade santa. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus Cristo. Então, todos os outros caminhos vão conduzir ao inferno, e os desafios envolvidos na escolha entre céu e inferno levarão as pessoas a apreciarem o céu de maneiras mais profundas. Louvamos a Deus por sua graça, afirma Randy Alcorn, que nos livra do que merecemos e nos concede para sempre o que não merecemos. Temos mais um tópico aqui, que é o tópico da Terra, o mundo intermediário. Lembrando, antes da gente entrar mais profundamente nesse ponto, é necessário dizer que Deus e Satanás eles não são opostos iguais ou algo como aquelas ideias que a gente encontra no mundo oriental, como yin e yang, coisas assim, em relação do ser humano e coisas aplicadas até mesmo à divindade ou ao ser uno ou coisas assim. Não. E também o inferno não é o oposto igual do céu. Assim como Deus não tem igual, o céu também não tem igual como lugar. O inferno será agonizantemente maçante, pequeno, insignificante, sem verdadeira companhia, sem propósito.
sem realização e não terá suas próprias histórias. Então, enquanto o novo universo segue, o inferno e seus ocupantes vão continuar vivendo eternamente para sempre em insignificância, uma eterna vida de pesar. Diminuição da pessoalidade e da personalidade, vão deixar de ser imagem de Deus. Daí o motivo de outras aplicações que veremos mais à frente, em outras lições. Diminuição da humanidade, perda da imagem e semelhança, né? Sobre os que morrem sem Cristo, a Escritura afirma que eles sofrerão penalidade de eterna destruição, sendo banidos da face do Senhor e da glória do seu poder no sentido positivo, né? E segundo Randy Alcorn, em seu livro Heaven, Céu, ele alega que o inferno é a ausência de Deus. Mas a gente deve ter bastante cuidado com esse tipo de afirmação que a gente encontra no meio teológico. E pensa comigo, sendo Deus onipresente, estando presente em todos os lugares, como a Bíblia sustenta, ele está presente até mesmo no inferno. A diferença é que o quê? Ele está em ira não retida. Então o Randy Alcorn erra quando ele afirma que o inferno é a ausência de Deus. Não. O inferno é presença de Deus em ira. No inferno não há bem. No céu, por outro lado, há bem. A comunidade, a comunhão, a amizade verdadeira e tudo isso enraizado no próprio Deus Trino, que é bom. E no inferno também eu tenho que dizer, antes de falar dessa citação do Randy, que não há camaradagem lá, não há festinha, não há comunhão, não há amizade. Não é um lugar onde demônios estão brincando e reinando, punindo pessoas em caldeirões ou coisa do tipo. Então, prosseguindo, a miséria, segundo o autor, ama a companhia, mas não haverá algo para amar no inferno. A terra é um mundo intermediário, tocado pelo céu e pelo inferno, ele prossegue sustentando, né? A terra leva diretamente para o céu ou diretamente para o inferno, proporcionando uma escolha entre os dois. O melhor da vida na terra é um vislumbre do céu, o pior da vida é um vislumbre do inferno. Bastante profundo isso aqui, preste atenção, bem no meio aí do slide. O melhor da vida na terra é um vislumbre do céu. O pior da vida é um vislumbre do inferno. Para os cristãos, esta vida presente é o mais próximo que chegarão do inferno, enquanto que para os incrédulos é o mais próximo que chegarão do céu. Então, a realidade de escolha diante do ser humano na vida presente é maravilhosa e terrível. É maravilhosa ou terrível? Então, devido a essas duas realidades possíveis, esses dois destinos, as pessoas não deveriam estar brincando com as coisas ou com as historinhas aí. Elas deveriam estar dispostas a pagarem qualquer preço para evitarem o quê? O inferno e irem para o céu. E o preço para que isso fosse possibilitado já foi pago, não depende de nós. Pois Cristo comprou com seu próprio sangue, segundo Coríntios, 1 Coríntios 6:20. Preço exorbitante foi pago, sangue derramado do Filho de Deus, Jesus Cristo. E Jonathan Edwards, ele afirma que diante dessa realidade, resolutamente viverei como eu desejaria fazer quando vier a morrer. Decididamente esforçar-me-ei o meu máximo para agir como eu devo fazer, como se eu já tivesse visto a felicidade do céu e os tormentos do inferno. Então, de certa perspectiva, Jesus experimentou o que há de inferno aqui a favor do seu povo, né? E ele não fez isso, novamente o Randy Alcorn, ele erra quando sustenta em sua obra, Heaven, que Cristo morreu, é porque ele não suportaria viver sozinho sem o seu povo. É totalmente errado. Deus não precisa de alguém para se sentir satisfeito ou completo. Ele é completo e autossuficiente em si mesmo. Ao se revelar a Moisés, ele disse: Eu sou. Não preciso de alguém, eu sou eterno, sou autossuficiente, sou o cara. Ele tem comunhão intratrinitária no conceito de trindade, né? Por ele ser assim, ele não precisa de comunhão de fora. Basta ele mesmo, a trindade, para haver comunhão. E a obra de Cristo não é para glória humana, ou porque ele ia sentir falta, ou porque você tem valor e aí Deus pagou. Não tem a ver com essa historinha, não. A obra de Cristo é para a glória de Deus, acima de tudo, que resolveu uma situação pagando o preço dessa situação, dessas consequências que não era culpa dele, trazendo sobre si na cruz. De maneira que trouxe glória a ele, a Deus e ao Espírito, redundando também em alguns aí como consequência em não irem ao inferno.
a parte de Cristo, futuro eterno dos humanos, com certeza é o inferno. Então Jesus ele faz uma pergunta bem assombrosa em Marcos. E aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E daria um homem em troca de sua alma? O preço foi pago, de fato, mas cada um é responsável quanto às escolhas que faz. Jesus ele oferece perdão e vida eterna. Mas isso não significa que só porque a oferta é feita que ela já é das pessoas. Tem gente que acha que não precisa fazer nada, vive de qualquer jeito, tá tudo bem, né? Mas não é bem assim. Cristo ele chama pessoas e pessoas devem atender ao chamado, né? Então, diante disso, recapitulando, à luz das perguntas e as respostas que devem vir delas, para cada americano que acredita estar indo para o inferno, há 120 que acreditam estar indo para o céu. Como as palavras de Jesus em Mateus 7, 13 a 14 estão relacionadas à declaração anterior. Como o pensamento errado da nossa sociedade sobre nosso destino padrão afeta nossa motivação para comunicar a verdade sobre o pecado e o dom da redenção da parte de Deus. Onde nós, como cultura, recebemos nossas informações sobre o inferno. Quais são algumas das descrições estereotipadas que você já viu ou ouviu? Leia o texto de Mateus 5, 21 a 30, 10, 28 e de Marcos 9, 43 a 48. Segundo Jesus, como é o inferno? Muitas pessoas acreditam ser desamoroso falar aos outros sobre o inferno, mas ainda assim Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Por que isso é significante? Leia Marcos 8, 34 a 38. Quais perguntas assombrosas Jesus fez? Como isso te motiva a compartilhar a verdade sobre pecado, redenção, céu e inferno? E por fim, explique como conversar honestamente sobre céu e inferno demonstra teu amor por tua família e amigos. Alguém com quem você precisa conversar sobre os dois únicos destinos eternos possíveis? Então, sem mais, essa foi a aula desta ocasião, deste vídeo. Espero que você tenha aprendido um pouco mais e até a próxima. Obrigado.